Campanhas de evangelização nas grandes cidades juntaram muitas pessoas nas igrejas de Lisboa e Porto. Pela primeira vez, a comunidade adventista de Cabo Verde realizou um congresso em Portugal, contando com a presença do presidente e tesoureiro da Associação de Cabo Verde. Portugal foi o país escolhido para acolher o CELP, Convenção Internacional das Igrejas de Língua Portuguesa na Europa. Boa noite. Voltamos a estar consigo aqui na TV Adventista para lhe apresentar mais uma emissão do Jornal AD7, desta vez a edição do mês de novembro. Integrada no projeto mundial de evangelismo para as grandes cidades, o Porto foi a cidade escolhida na região norte para ser apresentada à série de conferências Chegou o Tempo. 11 igrejas da região eclesiástica do Norte juntaram-se e trabalharam na preparação e realização deste evento, que teve como coordenador-geral Tiago Alves e como orador principal o pastor Júlio Carlos Santos. Desde o programa das crianças, passando pelos recepcionistas, assistentes de sala, equipa de informática, músicos, enfim, o envolvimento das 11 igrejas da região norte, juntamente com o pastor Júlio Carlos, orador principal da série Chegou o Tempo, Porto, permitiu juntar sinergias para um trabalho tão especial como é uma série de conferências públicas. Foi um prazer poder colaborar e de alguma maneira coordenar toda esta iniciativa, sem esquecendo nunca que isto é uma iniciativa da Igreja Adventista em termos mundiais, das campanhas nas grandes cidades, e poderes a cidade do Porto, juntamente com a cidade de Lisboa, entrar, não é, nesta planificação e neste esforço evangelístico de uma igreja não só nacional, mas mundial. Os resultados obtidos na Igreja do Porto foram surpreendentes. Os resultados só Deus é que os saberá e só Deus é que os vai revelar pela ação do seu Santo Espírito, mas graças a Deus nós tivemos 100 de visitas ao fim de 8 dias de conferências e tivemos cerca de 400 pessoas que passaram por este lugar. Para aqueles que gostam de fazer contas de cabeça, rapidamente percebem que 1/4 das pessoas que vieram a esta campanha eram visitas. O sucesso passou, obviamente, pela entrega de cada crente a um trabalho tão nobre como é o de trazer novas pessoas para escutarem a mensagem da salvação. Graças a Deus, Deus esteve connosco e nos permitiu receber estas visitas que hoje mesmo, último dia, entregaram o seu coração a Jesus e se decidiram por pertencer a este movimento e a esta grande família. O pastor Júlio Carlos era um orador feliz no final de uma jornada de 8 dias consecutivos, pregando com veemência e entusiasmo que chegou o tempo. No Porto foi realmente foi impressionante, digamos, a adesão que a ideia, portanto, que a adesão por parte das pessoas teve em relação à ideia e, de facto, criou um impacto não somente a nível dos próprios membros da Igreja Adventista de toda esta região, sobretudo do Grande Porto, não é? Mas também muitas visitas que por aqui passaram. A partir da Igreja do Porto, a palavra ficou semeada e cada coração foi regado com a esperança que, em Cristo, há salvação. Na região do Grande Porto, chegou o tempo de Cristo ser conhecido, anunciado e proclamado. Isso no Norte, a série de conferências Chegou o Tempo foi vivida intensamente por todas as igrejas. Em Lisboa, a motivação e o interesse foi semelhante. A Igreja Central de Lisboa foi o auditório escolhido para ouvir o jovem conferencista, pastor Dário Santos. Temas como o cumprimento das profecias das nações, evidências da ressurreição ou mesmo o grande conflito em alta definição foram parte integrante do tema principal Chegou o Tempo, uma série de conferências apresentadas na Igreja Central de Lisboa pelo jovem pastor Dário Santos. Na realidade, esta é a minha primeira experiência enquanto conferencista. Eu posso dizer que a todos os níveis tenho sido estimulado, não só pela parte de preparação, porque estou a lidar com temas que continuam a ser atuais, ainda que seja uma viagem na história, e que efetivamente vão provocar à reflexão a nossa sociedade pós-moderna. Muitos vieram pela primeira vez porque desejaram descobrir que tempo é esse, que afinal já chegou e é o nosso tempo. Na realidade, este é um tempo de confrontação,
porque a sociedade deixou-nos um esquema padronizado que nós chamamos a nossa matriz de tradição e alguns assuntos que há muito tempo nós não nos confrontamos. E este tempo é um tempo de decisão. É um tempo de decisão em cada dimensão que a vida nos interpela. Lisboa contou com cerca de 100 voluntários que todas as noites puderam receber cerca de 237 pessoas, sendo 199 membros de igreja e os restantes visitas e crianças. Mas durante a semana houve uma certa quebra. No entanto, podemos dizer que relativamente às visitas não, manteve-se mais ou menos o mesmo número de pessoas presentes durante todos os dias. No total, 27 visitas estiveram presentes em média cada noite, sendo que se contabilizou a presença de 59 visitas diferentes ao longo das 8 noites da campanha. É preciso agora saber de onde é que pertencem estas visitas para que depois possam ser atendidas segundo os seus pedidos, as suas solicitações. O envolvimento de todos e o empenho dedicado do pastor conferencista permitiu que, no final, Deus fosse louvado, pois o objetivo foi alcançado e mais pessoas puderam descobrir que, afinal, chegou o tempo. Como forma de divulgação de uma grande atividade, nada melhor do que criar meios e condições de proporcionar impacto nas cidades em que se pretende fazer o evangelismo. Tanto no Porto como em Lisboa, os desbravadores foram chamados a sair à rua para anunciar e divulgar a realização das campanhas nas grandes cidades. O jornal AD7 acompanhou o apoio prestado pelos desbravadores na região de Lisboa. Os desbravadores fardados a rigor e com convites para distribuir sobre a série de conferências Chegou o Tempo. Concentraram-se no Parque Eduardo VII para depois descerem à Avenida da Liberdade, terminando o seu percurso na Praça do Rossio. Esta iniciativa foi mais uma das muitas onde os desbravadores aderiram em colaborar para a realização de atividades da Igreja Nacional. Cada vez que existe um desígnio nacional, um projeto que nos une a todos, como é evidente, todas estas divisões e organismos que nós temos, pois eles estão na linha da frente para poderem servir e cumprir a missão da Igreja. E muitos jovens responderam ao chamado porque o mais importante era mesmo dizer a todos que chegou o tempo. Acho interessante os jovens envolverem-se na divulgação da campanha. Cada vez mais nós aproximamos-nos da vinda de Jesus Cristo. Para além de juntos darem cor e brilho às ruas de Lisboa, os desbravadores puderam também criar atividades com o público, levando-os a conhecer mais de perto a série de conferências na grande cidade de Lisboa. Este painel é a divulgação aqui para o público que passa sobre a campanha que vai acontecer esta semana. A campanha é Chegou o Tempo e vai acontecer na Igreja Central de Lisboa. Toda a gente conhece, mas quem não conhece é na Rua Joaquim Bonifácio e estamos a convidar todos os transeuntes a chegarem, falarem connosco e pintarem este placar e ajudarem-nos a divulgar toda esta campanha que vai acontecer esta semana. E se muitas vezes usamos o exemplo de um exército, não no sentido bélico do termo, mas como um grande grupo que se une para cumprir um propósito, então podemos dizer que a Juventude Adventista de Lisboa e Val do Tejo cumpriu esse propósito. Os desbravadores e a Juventude Adventista estão organizados precisamente para levar o mais longe possível a mensagem que a Igreja Adventista tem a proclamar ao mundo. Essa mensagem é essencialmente, podemos dizer que está muito bem resumida no grande mote desta série de conferências, Chegou o Tempo. Este foi mais um momento de ajuntamento e concentração dos desbravadores para um trabalho especial. Não apenas para experimentarem a alegria de estarem juntos, mas, sobretudo, a oportunidade de partilharem a mensagem e dizer a todos que o tempo de anunciar a volta de Jesus chegou. A administração da Associação Adventista de Cabo Verde esteve em Portugal e participou no primeiro Congresso Cabo-Verdiano realizado no nosso país. Com a presença de cerca de 300 pessoas na Igreja da Reboleira, todos puderam viver intensamente a oportunidade não só de louvar a Deus, mas também de conhecerem mais do desenvolvimento da obra adventista em Cabo Verde. Atualmente a comunidade cabo-verdiana é provavelmente a que tem mais expressão dentro da União Adventista em Portugal. Longe das suas raízes e das 10 ilhas que compõem este país insular,
os membros que vivem em Portugal resolveram montar o seu primeiro congresso, convidando a administração da Associação de Cabo Verde, que esteve representada pelo seu presidente e tesoureiros. Utilizaram as instalações da Igreja de Reboleira e contaram com a colaboração direta do Departamento de Publicações da UPASD. Pela graça de Deus, o nosso diálogo com a Associação de Cabo Verde tem sido muito bom e, inclusive, acertamos, há algum tempo atrás, poder levar a efeito um encontro aqui da administração da Associação de Cabo Verde com a comunidade cabo-verdiana em Portugal. Cerca de 300 pessoas assistiram ao programa de liturgia de sábado e o culto divino foi apresentado pelo pastor Olavo dos Santos, que teve por título Uma comunidade, um povo, uma missão. Como nós sabemos, o povo cabo-verdiano está muito bem representado em Portugal, são milhares e milhares de cabo-verdianos imigrantes e penso que é um desafio muito grande para a comunidade cada vez procurar estender-se mais e levar a mensagem de Deus a essas pessoas. No espaço de 3 anos, a publicadora Servir já realizou em Cabo Verde 15 campanhas de colportagem com centenas de livros espalhados pela população e, ao mesmo tempo, disponibilizou pelas igrejas locais materiais que os ajudam na sua formação espiritual. Os colportores chegam a lugares onde a Igreja, de uma forma geral, não consegue chegar. As autoridades, as pessoas de uma poça, de um nível mais elevado. Então tem sido muito gratificante essa experiência. Não tem sido apenas o lado da colportagem, mas também com alguma sessão também de saúde. Ou seja, temos tido a visita de médicos que vão fazer campanha a nível da exposição de saúde e também grandes palestras. A vinda da administração de Cabo Verde a Portugal permitiu perceber como é que o nosso país tem lidado e tem cuidado da diáspora cabo-verdiana. Vi pessoas que há 14 anos não via como ser ministério junto deles. Então é gratificante porque é sentir, pulsar dos nossos membros fora. E também tem sido bastante gratificante porque tenho ouvido testemunhos dos líderes aqui da União que têm também reconhecido o trabalho que os nossos contemporâneos têm feito aqui no país que é Portugal. E se na Igreja da Reboleira se sente como se estivéssemos em qualquer ilha da República de Cabo Verde, os que estão em Portugal sentiram também que estão no coração de todos os que por lá continuam e que um dia, se voltarem às suas raízes, terão com toda a certeza uma igreja à sua espera. A Igreja de Guimarães aproveitou a passagem do Departamental de Mordomia, o pastor Daniel Vicente, e realizou no Salão de Bombeiros Voluntários 5 sessões do seminário Administrar Bem é Viver Melhor. Enquadrado no plano de ação da Igreja para 2014, este seminário teve por objetivo fornecer ferramentas úteis para uma boa gestão pessoal e familiar, convidando e motivando todos os participantes a aproveitarem as diretrizes milenares que a Bíblia apresenta. Foi também pela primeira vez realizado em Portugal o Congresso Europeu de Língua Portuguesa, denominado CELP. Este é um ministério que existe desde 2006 e tem como principal objetivo congregar e apoiar todas as igrejas adventistas de expressão portuguesa na Europa. Este ano, o CELP trouxe a Portugal cerca de 45 pastores e ministros leigos que se juntaram em Lisboa para discutirem as principais dificuldades que existem na implementação do Evangelho na Europa. Com o pensamento de fortalecer as igrejas de expressão portuguesa na Europa e de se poderem apoiar mutuamente, o CELP escolheu Lisboa para juntar pastores e ministros leigos com o propósito de buscar, equipar e motivar as pessoas para o avanço do Evangelho no continente europeu. Para este encontro de fim de semana, o CELP trouxe a Portugal o pastor Jonas Arraes, diretor da Associação Ministerial da Conferência Geral, para explicar e formar os participantes nos verdadeiros conceitos de dirigir as igrejas e de transmitir o Evangelho. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade que, como nós cristãos, temos. Com palavras, com exemplo, com literatura, inundar este mundo com o Evangelho de Cristo Jesus, de que Ele ama cada um que vive neste planeta Terra e que necessitamos da salvação através daquele que é único para nos salvar, que é Cristo Jesus. É uma mensagem necessária, urgente,
e que precisa ser comunicada de maneira global, independente de raça, língua, tribo ou nação. E Portugal pode ser um país de apoio onde a União Portuguesa pode dar uma colaboração de excelência. E a União Portuguesa está aqui na Europa, produz material, trabalha na nossa língua. E nós temos aí um número considerável de comunidades de expressão portuguesa espalhadas pela Europa, algumas delas muito carentes de material e de apoio. Então, nós gostaríamos de nos aproximar da União, estar aqui em Portugal e dizer, olha, nós estamos dispostos a estender a mão para receber ajuda da parte de vocês. As expectativas do CELP são grandes, face às dificuldades existentes com a comunidade de expressão portuguesa, sobretudo quando falamos de imigração e de permanência num país que não o de origem. Mas é exatamente para que as igrejas recebam o apoio devido e sejam eficientes que o CELP organiza este encontro anualmente. Olha, eu gostaria de ver o CELP crescendo com o Ministério de Apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se tornando um braço do Evangelho eficiente e eficaz na propagação do Evangelho e no ganho de almas aqui nesse nosso continente, que todos dizem que é um continente difícil de ser evangelizado. Esta missão só será possível com atividades que permitam despertar o interesse por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu acredito que eles têm uma missão aqui na Europa. Alcançar principalmente aqueles que falam a mesma língua que eles falam. Alcançar a comunidade onde, como igreja, nós estamos estabelecidos. Com programas comunitários para atrair as pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus na língua de cada um deles. Sem dúvida alguma que esta é a oportunidade de evangelizar aqueles que falam a nossa própria língua, seja no nosso país de origem ou não. Um grande privilégio que Deus oferece a todo o seu povo. Louvar e adorar a Deus é tudo o que o céu espera do povo de Deus na terra. Esta realidade deve estar permanentemente em cima da mesa de trabalho de todos os países onde existe presença adventista. Foi com este propósito que se realizou em Bracknell, no Reino Unido, o Worship Congress, encontro internacional de música e louvor que reuniu muitos delegados de duas divisões da Europa, a divisão transeuropeia e intereuropeia. Cerca de 140 líderes vindos de vários países da Europa reuniram-se em Bracknell, Inglaterra, para o Worship Congress, Conferência Europeia sobre Liturgia e Adoração. Durante 4 dias, os delegados das duas divisões puderam experimentar qual a essência da adoração. O diretor de música de Portugal considerou este evento bastante positivo, na medida em que as várias perspectivas apresentadas ajudam a convergir para o verdadeiro louvor e adoração. Temos uma perspectiva diferente de formas de louvar a Deus, de louvor a Deus. Podemos também ver algumas opiniões e algumas informações também importantes no campo da tecnologia, da comunicação, do louvor, sobretudo, e da adoração, que foi essencialmente esse ponto base, o ponto central que nós falamos aqui durante todo este tempo. O dia de sábado foi dedicado, sobretudo, ao lado prático da adoração. Os participantes e visitantes reuniram-se para um dia de louvor no centro Dominion, em Londres, e os oradores, todos eles reconhecidos no âmbito da música e liturgia, pautaram-se por encontrar uma definição de adoração, clarificar o papel da música na igreja e apresentar dicas para a adoração congregacional. Diariamente, em Bracknell, foram apresentados diferentes elementos formais e culturais, todos eles para se chegar a uma definição de verdadeira adoração. Essencialmente, nós podemos dizer que louvar ou adorar, worship, é evidenciarmos Deus e colocarmos Deus em primeiro lugar e, sobretudo, estarmos ligados de uma forma especial ao nosso Deus. No final, os 140 participantes levaram consigo a vontade de partilhar a mensagem com o mundo à sua volta, bem como a necessidade de integração dos conhecimentos adquiridos nas igrejas locais, incentivando os membros a serem cada vez mais, verdadeiros adoradores. Digo-lhe agora
quais as principais atividades e eventos que terão lugar nas próximas semanas. Já neste domingo, dia 23, começa mais uma convenção pastoral. Durante 3 dias, pastores e promotores bíblicos irão receber a visita do professor Ganoune Diop e conhecer o plano de ação que a UPASD tem para 2015. Também a 23, começa em Penela mais um programa New Star sobre o tema Recomeça a Viver em 10 dias. Não perca esta oportunidade para conhecer melhor os 8 remédios da saúde. No dia 27, a Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa realizará na Universidade Lusófona, em Lisboa, a Convenção de Consciência e Liberdade. Serão convidados o Dr. Fernando Negrão, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, o Professor Dr. Ganoune Diop, Secretário-Geral Adjunto da International Religious Liberty Association e ainda Oitiano Liviu, representante da IRLA nas Nações Unidas. A 29, a Igreja Central de Lisboa levará a efeito uma cerimónia de ação de graças pelos seus 90 anos desde que a Igreja foi implementada na Rua Joaquim Bonifácio, em Lisboa. Também no sábado 29, realiza-se na região sul, Arróis, reunião de oficiais de igreja. Esta será a oportunidade das igrejas do Alentejo e Algarve conhecerem quais os desenvolvimentos do plano de ação para o próximo ano. No dia 30, as ROIs terão lugar na região de Lisboa e Val do Tejo, sendo a concentração de igrejas na Igreja Central de Lisboa. E no início do mês de dezembro, no fim de semana 5 a 8, realiza-se o encontro dos profissionais de saúde em Mira, com a presença do Dr. Luís Torres. No sábado 6 de dezembro, o culto divino nas igrejas será dedicado à mordomia. De 6 a 8, o Departamento de Jovens levará a feito mais uma escola de formação JA na Costa de Lavos e no sábado 13 será celebrado em todas as nossas igrejas o Dia da Saúde. As ROIs voltam a estar na agenda de dezembro, sendo que no dia 13 o Plano de Ação para 2015 será apresentado na região eclesiástica do Centro e a 14 na região eclesiástica do Norte. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do Jornal AT7. Falta apenas conferir consigo que todas as notícias que fizeram parte deste jornal estão disponíveis no sítio da tvadventista.pt. Nada mais por hoje. Desejo-lhe um excelente dia de sábado. Voltamos a ver-nos a 19 de dezembro no próximo Jornal AT7. Boa noite.